A Monster Who Levels Up. Capítulos 104 ao 108. Todo emaranhado. Os elfos negros odiavam a luz. Ninguém sabia o motivo exato. Todos simplesmente aceitaram isso como um fato e, com toda a honestidade, a realidade também era assim. Assim, a maioria das casas pertencentes aos elfos negros foram pintadas em cores acromáticas ou em preto de cinza. Caramba! Muitas dessas casas não tinham luminárias. Mesmo dentro de um quarto escuro realmente adequado para um elfo negro. Azeline estava deitada na cama, olhando profundamente para a tela LCD box, exalando uma luz solitária que iluminava esse espaço abandonado. O conteúdo na tela que despertou seu interesse foi assim: Kim Saidin, conta verificada. @Jim, mestre da guilda. O monstro, o ferreiro orc caçador de alto nível. Seguidores: 45.345.874 atualmente seguindo. 10. Provavelmente a pessoa mais famosa entre a geração mais jovem. Kim Saidin. O número de seguidores foi bem superior a 45 milhões. Maior na Ásia. Em outras palavras, até metade da população de toda a nação coreana. Não à toa. Com tanto interesse demonstrado pelo grande público. De vez em quando fotos e postagens postadas em seu perfil nas redes sociais se tornavam assuntos de notícia. Por que há tantas fotos dele com mulheres aqui dentro? Azeline desabafou visivelmente enquanto estudava cuidadosamente cada foto que aparecia em seu perfil. Houve uma tonelada de selfies enviadas. Mas quase metade delas foram tiradas com mulheres diferentes. Claro, a frequência dessas fotos sendo carregadas diminuiu drasticamente desde que ele começou a namorar Yoo Sa-young. Mas ainda assim, havia literalmente intermináveis postagens e repostagens feitas por várias mulheres que estavam descaradamente abanando o rabo. E muitas dessas senhoritas tinham um status social que até fazia Azeline parecer um pouco simples em comparação. Ei! Espere um minuto. Até eu, como duende, reconheço essa pessoa. Ah, ó! Devo estar enlouquecendo. Azeline finalmente acordou de sua participação desnecessariamente febril no movimento das redes sociais e jogou seu telefone para um canto da cama. Embora ela se achasse patética e desesperada por fazer isso contra um homem que já tinha uma namorada. Mas, de alguma forma, as coisas se tornaram assim ultimamente. Claro, ela pensava naquele homem de vez em quando. Era eloquente, cavalheiro e de boas maneiras. Inicialmente, seus pensamentos sobre ele não estavam no nível de um interesse profundo, mas sim algo mais comum. Algo como ele é um cara legal. Esse tipo de admiração. No entanto, à medida que sua interação sobre os assuntos relacionados às poções aumentava em frequência, as profundezas de seus sentimentos começaram a se aprofundar como se ela estivesse sendo seduzida por seu perfume inato. O verdadeiro golpe decisivo veio na forma de duas batalhas inesperadas e um presente sincero. E assim, hoje em dia, sempre que ela era deixada sozinha em casa e se sentia um pouco sentimental, sua cabeça ficava cheia do rosto de Saidin. Mas isso definitivamente não era amor. Para um elfo, o significado do amor era muito mais grave do que morrer em si. E assim, quando um elfo se apaixonava, não se podia mais continuar com sua vida diária. Azeline sabia que ainda estava muito longe disso. Muito. No entanto,
Ao mesmo tempo, ela reconheceu sua condição como um mau presságio também. Além disso, a situação foi ainda pior do que da última vez. Afinal, ele já tinha uma namorada. Fu. Azeline soltou um longo suspiro. Seus olhos instintivamente se movendo de volta para seu telefone. Teria sido bom se seus sentimentos permanecessem onde ela pudesse pensar neles sempre que se sentisse solitária. Mas tal coisa não era possível para um elfo. No final, ela culpou suas emoções complicadas como resultado de seus instintos únicos e pegou o telefone de volta. Quando é que ele vai mandar uma resposta? Ah, talvez? Não houve resposta até agora para uma mensagem de texto que ela enviou a ele há mais de 2 horas. Mas, em vez de ficar irritada, as preocupações a encheram primeiro. O que você está fazendo agora? Você ainda não respondeu. Ainda. Talvez. Está ali. Alguma coisa errada. Ela leu cada palavra cuidadosamente antes de enviar a mensagem. Ela então baixou lentamente o telefone e seu olhar se desviou para o topo da mesa. Uma caixinha de música encantadora, em forma de piano, chamava sua atenção. Sem palavras, aproximou-se da caixa de música e tocou-a, acompanhando a nota musical suave. Um leve cheiro de uma certa pessoa flutuava no ar. A data era 9 de setembro. Dia de abertura do seminário realizado pela Organização Mundial dos Monstros, também conhecida como OMM. Desta vez, estava sendo realizado em Seul, na Coreia do Sul. A maior razão para isso foi devido ao aparecimento e propagação dos orcs heróis, ou orcs coreanos. Como eram chamados? Cujas origens ainda permaneciam um mistério. Existem 4 fileiras dentro dos orcs heróis: o orc guerreiro, o orc jaguar, o orc sênior e o chefe orc. Kim Il-rin estava participando deste seminário. Como ela era o único ser humano que podia entrar na aldeia dos orcs heróis, ela foi convidada a falar como a única autoridade em todas as coisas orcs heróis. Estranhamente, não há classificação de grande guerreiro com os orcs heróis. Isso se deve em grande parte ao fato de eles não terem a divisão hierárquica de patentes. Embora demonstrem admiração e respeito pela geração mais velha, seu papel aqui era transmitir as informações sobre orcs heróis para esses professores e estudiosos que vieram de todo o mundo. Por isso, proponho usar o termo sênior no lugar de grande guerreiro para denotar essa admiração e respeito demonstrados pelos orcs. De tudo o que ela havia observado até então, os orcs heróis possuíam muito mais inteligência e sabedoria em comparação com os orcs regulares. Eles eram capazes de fazer um raciocínio básico e até sabiam ser atenciosos com os outros também. Todas essas informações interessantes definitivamente mostraram a diferença entre eles e outros tipos de monstros. Então todos os estudiosos aqui zelosamente tomaram memorandos enquanto balançavam a cabeça sem parar. Como você pode diferenciar as fileiras? Estudioso não identificado perguntou. Um homem branco de meia-idade perguntou em coreano fluente. Essa é uma boa pergunta. Como outros orcs normais, você pode distinguir adultos totalmente crescidos dos juvenis por seus tamanhos corporais. E para os adultos, você pode usar sua epiderme como parâmetro. Quanto mais azul for, maior será a classificação que tiver, disse Kim Il-rin.
Nesse caso, ainda podemos estimar a idade de alguém com o cabelo? Outro estudioso não identificado perguntou. Sim. Não há mudança nesse fato. Qual é o tamanho atual estimado da aldeia? Mais um estudioso não identificado. Há cerca de 1.000 indivíduos vivendo lá. E cerca de metade desse número são adultos totalmente crescidos. Como esperado de um grupo de cientistas. Os participantes continuamente lançaram muitas perguntas cheias de curiosidade. Isso fez com que a participação de Qin e Rin no seminário durasse mais 1 hora. Então, vamos acabar com isso aqui? Obrigado a todos por virem. E por fim, Qin Yin escapou rapidamente da sala de seminários enquanto era inundada de aplausos e dirigiu-se para o parque de estacionamento. E assim que partiu, foi direto para o campo dos monstros. Vou chegar tão tarde. Hoje foi o dia marcado para o duelo com o orc. Havia um sorriso no rosto sem que ela percebesse. Você se tornou mais forte. Uma tarde com sol forte a descer. Enquanto enxugava o suor do streaming, Qin Yin disse ao orc-herói. Ultimamente, todas as suas sessões de duelo terminaram empatadas. No início, ela venceu a maioria dos encontros. Mas o orc continuou a ficar mais forte quanto mais selvagem cada duelo se tornava. Claro, ela também ficou mais forte enquanto lutava com ele. Então um desastre como perder havia sido evitado até agora. Sem palavras. O orc sentou-se e encostou-se a um enorme tronco de árvore. A julgar pela forma como respirava com raiva pelo nariz. Dava para perceber que ele estava insatisfeito com o duelo terminando em mais um empate. Mesmo isso ainda é muito incrível. Realmente. Embora eu pareça assim. Sou o 50º cavaleiro mais forte do mundo. Vou ter você sabe. Suas habilidades que foram melhorando ao disputar com o orc, ela foi capaz de alcançar este ranking mundial de cavaleiros como resultado. Enquanto anunciava sua própria força, Qin Yin sentou-se ao lado dele. Ela silenciosamente estudou o humor do orc. Felizmente, o orc não mostrou sinais de evitá-la. Graças a vocês. Também estou ficando mais forte. Falando assim, Qin Yin cuidadosamente colocou a cabeça em seu ombro. Quando ela deu uma rápida olhada, o orc nem parecia pensar nela. Ela começou a desfrutar da combinação perfeita de uma brisa suave soprando e um ombro largo e confiável. Oi. De repente, o orc abriu a boca. O corpo de Qin Yin tremeu por um breve momento, perguntando-se se ela deveria tirar a cabeça. Mas então decidiu se fazer de boba. Deixamos de fazer isso. A partir de agora. Desculpe. Mas então. O que ele disse em seguida a tornou incapaz de ficar quieta. E assim. Em choque total. Ela rapidamente desprendeu a cabeça do ombro dele. O orc olhou para ela e lentamente continuou com suas palavras. Não venha mais para cá. Embora a expressão facial do orc fosse fria e indiferente, Qin Saidin realmente estava fazendo isso por causa dela. A lista de acertos. Não faz muito tempo. O apóstolo vampiro trouxe uma nova informação. Os vampiros haviam compilado uma lista de indivíduos que poderiam atrapalhar a realização de seus objetivos. E essa lista de mortes havia entrado nas mãos do Senhor dos Vampiros.
Aparentemente, o nome de Kim Sae-jin ocupava legitimamente a primeira posição dessa lista. Sem dúvida. O recente episódio com o Do-wook chinês aconteceu por causa da lista. E Kim Il-rin ocupou o segundo lugar. Infelizmente, foi muito fácil prever a rotina atual de Il-rin. Ou seja, seria muito mais fácil emboscá-la. Afinal, ela aparecia de bom grado na aldeia Orc sozinha 2 vezes por semana. Mas por que de repente? Seus olhos tremiam muito. Ela parecia completamente devastada. Mas o Orc permanecia frio. Mas por quê? Para quê? Estou entediado de você. Ele foi incapaz de dizer o tipo de desculpa que ela poderia ter aceitado facilmente. Apenas advertindo-a sem oferecer uma explicação adequada. Essa. A última vez que você entra. Da próxima vez que você quiser entrar na aldeia, esteja pronto para matar ou ser morto. Já avisei para outros orcs. O quê? Que diabos é isso? Você deveria me dizer o motivo primeiro. Então eu. Ela correu desesperadamente até ele. Incapaz de compreender. No entanto, o orc simplesmente segurou a massa com a mão e a girou em direção a ela. Eu. Espere. Pare de brigar e vamos conversar. Ela recuou rápido o suficiente. Mas não conseguiu evitar que seu corpo sofresse algum dano do ataque repentino. Ela não desistiu e continuou a exigir explicações dele. Mas o orc continuou respondendo com violência. Com o passar dos segundos, até os outros orcs heróis começaram a lançar olhares hostis em sua direção. Você. Seu idiota. E assim. Tudo o que ela podia dizer era esse único palavrão antes de bater um recuo apressado. Os olhos de Kim Sae-jin, o orc, ficaram com as costas dela. O sangue que escorria das feridas que ele lhe infligira caía como gotas de lágrimas, deixando rastros profundos para trás. Por que há tantos candidatos? Uma ligação de Johan Sung aguardava a chegada de Sae-jin em casa. O tema da discussão foram as qualificações dos potenciais pilotos grifo, para avaliar cada cavaleiro que desejava andar nas costas de um grifo. Parece que quase todos os cavaleiros de nível médio superior do país se inscreveram até agora. A visão de grifos como um meio eficaz de policiamento em um futuro próximo já se generalizou. Senhor. E também, o que com o estado atual das coisas sendo como está? Este é aquele ponto parece ter se combinado em um e muitas pessoas se candidataram como resultado. Senhor. Como uma parte. O número de grifos gerenciados pelo monstro agora era 30. O que levou ao estabelecimento da lei Certificação de Piloto Grifo. Obviamente, o responsável pela concessão do certificado foi a Guilda Monstro. As ordens dos cavaleiros deram suas permissões? Afinal, a taxa de locação não será nada para rir. E partes interessadas relacionadas à Guilda Monstro suspeitavam que esses grifos mais tarde se tornariam uma importante fonte de receita. Claro que tinha a ver com a taxa de locação. Uma chamada com duração de meio-dia normalmente exigiria que as ordens dos cavaleiros desembolsassem algo em torno de $100.000. Embora Sae-jin sentisse que ainda estava do lado de ser muito barato. Como andar em grifo foi classificado como o número 1 na maneira mais econômica de viajar pela revista Times. Mas, mais do que isso,
Não combinaria bem com as condições atuais do mercado. Sim. Com certeza. Senhor. E relacionado a esse tema, a Ordem da Alvorada solicitou a compra de um grifo. Se for possível. Eles prometeram nos dar uma quantia substancial se o fizéssemos. Quando Jo Han-sung disse essas palavras, o ouvido de Yoo Sai-young se animou enquanto ela fingia assistir à TV ao lado. Eles prepararam uma área de nidificação adequada e treinaram a equipe de acordo? Não. Aceno. Mesmo antes que Jo Han-sung pudesse fazer sua resposta, Yoo Sai-young estava ocupada acenando com a cabeça. Kim Sai-jin riu um pouco depois de perceber que sua influência desempenhou um grande papel nesse pedido. Sim. Senhor. Eles pareciam ter aferido nossa área de nidificação e construído a deles perto da nossa. Então a Terra U poderia se adaptar facilmente. Aliás, Raul era o nome de uma grifo feminina que o Sai-young realmente gostava. Nesse caso, não tenho certeza sobre a venda. Mas que tal um aluguel de 10 anos? Diga a eles que aceitaremos isso. Assim que essas palavras saíram de sua boca, Yoo Sai-young silenciosamente deu um soco no ar em comemoração e abraçou suas costas com força. Sim. Senhor. Eu entendo. Tudo bem. Então, por favor, cuide do resto. Ah. É isso mesmo. O ministro dos Negócios Estrangeiros também nos contactou. Senhor. Parece haver um grande acúmulo de países solicitando a exportação de poções e grifos. A começar pelas nações do bloco da UE. Sr. Han-sung. Deixo a questão de conhecê-los a seu critério. Senhor. Jo Han-sung cuspiu atordoadamente uma única resposta de palavra. Rindo para si mesmo. Sai-jin estava prestes a terminar a chamada. Apenas para ouvir a voz urgente do outro lado dizendo-lhe que não. Há algo mais? Sim, senhor. Tem mais uma coisa. Esse é o importante. O que é isso? Jo Han-sung respirou fundo. A data para a conferência de imprensa do Lycan foi marcada. Depois de receber o resumo geral das informações com antecedência, o governo coreano solicitou um adiamento de 3 meses para a coletiva de imprensa. Até o final de novembro. Dizendo que precisava fazer seus próprios preparativos. Solicitaram também que, a fim de minimizar o pânico e a confusão em massa, a redação e as estruturas das frases fossem um pouco suavizadas. Parece que a senhorita Yu Song e os membros da Assembleia Nacional que são amigáveis com o amanhecer nos deram muitas de suas considerações. Senhor. Ouvi dizer que o governo ia anunciar as descobertas do Lycan como se o tivessem descoberto primeiro. Foi assim? De qualquer forma. Eu entendo. Mas que alívio é esse? Pensei que eles poderiam simplesmente optar por nos ignorar. Os burocratas não gostavam de incerteza e instabilidade. Quase todos eles. Essa foi a razão pela qual muitas vezes se viu o governo apressadamente tentando consertar a bagunça apenas depois que o evento real tinha ido e vindo. Acho que isso só é possível devido ao valor do nome do Lycan. O homem que previu corretamente a lua vermelha. Senhor. Eu sei. Né? Bem. Senhor Han-sung. Eu sei que você está ocupado. Então deixe-me não impedi-lo de seu trabalho. Sim. Senhor.
Se cuida. Por favor. Me ligue se precisar de alguma coisa. Saidin terminou a ligação ali. E o Saiyung esperou ao seu lado em silêncio até então. Antes de lhe perguntar cuidadosamente. Falando sério agora. Nosso país não será destruído nesse ritmo? Não vai. Então não se preocupe. Kim Il-sung disse que viu inúmeros monstros de nível chefe e muitas cidades sendo dizimadas em seus sonhos. No entanto, o que ele viu não foi o passado que já havia acontecido. Não. Esse era o futuro indeterminado que poderia ser mudado a qualquer momento. Como ele estava planejando expor tudo, incluindo a lista de sucessos compilada pelos vampiros. Havia literalmente uma tonelada de variáveis ainda para jogar. Olha! Há tantos gênios em nosso país enquanto falamos. Incluindo você também. Você não é o mais jovem da história? É mais rápido do que a senhorita Yurin em 2 anos. Certo? 3 anos. Ela o corrigiu e depois caiu em seus braços. Os mais jovens do mundo. Bem. Realmente. É tudo graças a Opa. Murmurando as palavras que eram difíceis de dizer se ela estava se gabando ou elogiando Saidin. E o Saiyung esfregou seu rosto contra seu peito. Ah! Né? Aliás, eu realmente não tinha ideia de que Opa poderia lutar tão bem assim. Eu fiquei muito chocada. Sabe? Não sabia que a Opa estava a tal nível. De repente, ela começou a dizer algo que ele não conseguia captar. Do que você está falando do nada? Você não sabe? E o Saiyung inclinou a cabeça. Antes de sacar seu telefone. Em seguida, entrar na página oficial da Ordem do Amanhecer. Aqui. Alguém carregou as imagens do CCTV quando Oppa foi emboscado pelo Dourk chinês. E a coisa toda está ficando muito quente agora. Mas... Talvez porque o vídeo está circulando apenas dentro das comunidades dos cavaleiros. É por isso que você não sabia? Ah. A história sobre Saidin estar sob forte ataque em um país estrangeiro já era uma grande notícia localmente. Foi a um ponto em que o presidente dos Estados Unidos tinha manifestado seu pesar. Até. Espere um minuto. O que é isso? Ele ficou um pouco preocupado. Então ele pegou o telefone de Yu Saiyung. Dourk chinês só podia ser visto a olhos nus. Então eles não apareceram nas imagens da CCTV. Mas suas preocupações se tornaram realidade. O Kim Saidin mostrado na tela estava ocupado empurrando espadas e lanças e outros tipos de armas ao ar livre. Ah! Isso! Mesmo que pareça um pouco estranho sem ninguém lá. Seus movimentos sozinhos parecem muito bons. Sabe? Muito bom. Além disso, essas armas. Você está usando mana para formar essas armas. Certo? Como você fez isso? Todos os cavaleiros do país estão aparentemente morrendo de curiosidade agora. Alguns estão dizendo: não é assim. Exceder os níveis de aura de espada regular e coisas assim? Como se ela também quisesse saber. E o Saiyung perguntou-lhe, com os olhos brilhando de curiosidade genuína. Não. Não é o que você pensa. É apenas o meu traço. É assim?
De qualquer forma, todos no Fórum do Amanhecer estão elogiando sem parar. Fala-se até em pedir para você fazer o exame de cavaleiro, já que é uma vergonha desperdiçar seu talento. Q1. É. Mesmo? Ele não sabia dizer se aquela era apenas a opinião dela ou não. Mas agora que ouviu tantos elogios, a filmagem pareceu um pouco diferente para ele de alguma forma. A visão dele cortando rapidamente o ar vazio com a espada mana foi: nesse caso, devemos brigar por um tempo? Foi mais do que suficiente para fazer seus ombros se endireitarem. Mas Yu Sayung balançou levemente a cabeça e depois disse: não. Bem, eu. Querem fazer outro tipo de duelo em vez desse. Seu rosto ruborizado profundamente vermelho. Ela empurrou seu rosto em direção aos lábios dele. Infelizmente, o outro tipo de duelo que estava pronto para começar foi bloqueado pela intrusão repentina da campainha da porta, fazendo com que o Sayung franzisse a testa muito profundamente. Ela então grunhiu em direção à porta da frente. Em seguida, gritou insatisfeita: quem é? Esse era o grito alto e cheio de raiva que nenhuma pessoa tinha ouvido falar até agora. O que o é Kim Yu-rin. O Mr. Saidin está em casa? Queria falar com ele sobre as aparições nos talk shows. Atordoada com esse acontecimento, Yu Sayung sinalizou Saidin com os olhos e, em seguida, se escondeu no camarim prontamente. Enterrado entre todos os eventos misteriosos onde o grande número de monstros apareceu aparentemente do nada, independentemente da hora e local, vários incidentes inexplicáveis começaram a acontecer também. Vários repórteres, bruxos, alquimistas e até cavaleiros, todas essas pessoas foram recebidas com acidentes intrigantes e morreram durante as horas em que a maioria dormia. Rápido. Embora o Cid suspeitasse de jogo sujo, como não havia um pingo de prova recuperada, eles só podiam pensar neles como vítimas das circunstâncias infelizes mencionadas. Com licença. Senhorita Yu-rin? Você me ouviu? Certamente. Você também pode dizer que esse é um assunto importante. Não? É claro que Saidin sabia muito bem que essas mortes estavam ligadas à lista de acertos. Foi por isso que ele estava no meio de falar as duras verdades para Kim Yu-rin, que veio vê-lo sobre seu trabalho no negócio do entretenimento. Infelizmente, ela parecia não ouvi-lo. Tudo o que ela fez foi murmurar continuamente sobre abandonar completamente a indústria do entretenimento enquanto carregava uma expressão facial totalmente abatida. As pessoas estão morrendo à esquerda, à direita e ao centro. Senhorita Yu-rin. Mas nestes tempos perigosos, você está planejando entrar no campo dos monstros sozinho tarde da noite? Isso não é apenas imprudente, mas também. Você não precisa se preocupar comigo. Não sou alguém que vai desmoronar facilmente por causa de uma emboscada. Mas ainda assim, não sabemos o que. Mesmo que seja assim, essa não é a questão em questão aqui. Estou deixando a indústria não pelas razões que você pensa, mas temo que eu tenha me concentrado demais no lado do entretenimento das coisas. Como cavaleiro, eu deveria me concentrar em meus deveres originais. Em vez disso,
E essa é uma das razões pelas quais eu ando por aí no campo dos monstros também. Então, eu realmente agradeceria se você pudesse respeitar meus desejos. Dizendo que não havia mais nada a dizer, Kim Il-rin levantou-se de seu assento. Depois de soltar mais um longo suspiro, ela abaixou a cabeça e foi embora. O que devo fazer sobre isso agora? Sem dúvida. Seu estado atual foi por causa do Orc. Depois que Kim Il-rin saiu, Saidin começou a massagear sua cabeça dolorida. Ela se foi? Mas não houve tempo para se preocupar com esse assunto. E isso por quê? Rastejando sobre ele furtivamente como um gato, Il Sayung pulou sobre ele com um rosto estranhamente corado. Uma semana depois de Kim Il-rin deixar a indústria do entretenimento, completamente alheio à passagem do tempo, Kim Saidin estava ocupado à deriva no oceano. As ondas do mar do leste acariciavam sua pele. E a brisa suave, bem como a luz quente do sol, faziam com que sua mente e corpo se sentissem bastante letárgicos. Sua aparência atual não era de um humano, mas do Leviatã. O Leviatã naturalmente cresceu sem que ele precisasse fazer nada. O corpo tinha crescido para 1,40 m de comprimento agora. Então era muito grande para chamá-lo de Nathaniel mais. E o poder que esse corpo carregava também teve um grande aumento. Para entender o quão poderoso ele havia se tornado, nenhum monstro marinho oportunista semelhante a uma hiena ousou se aproximar dele enquanto flutuava na água, sem fazer absolutamente nada. Uom! De longe, uma onda bateu nele. Claro, não foi um fenômeno natural. Mas Saidin tentando apaziguar seu tédio com um pouco de surf improvisado controlando a água. A onda rasteira passou por sua pele e criou uma montanha-russa para ele em um instante. Mais uma para Ma. Mãe. Enquanto ele recitava pacificamente um poema e desfrutava alegremente da calma tranquila de tudo. Do nada, ele podia ouvir os ruídos harmoniosos de armas e mana colidindo de uma praia distante. Quando ele levantou um pouco a cabeça para tomar um ar, ele viu 3 cavaleiros e um ogro tendo uma batalha intensa por lá. Saidin começou a observar a cena desse campo de batalha intempestivo. 2 homens e uma mulher. Ordem dos Cavaleiros, Goryeo. Era uma das ordens que estavam praticamente implorando a Saidin ultimamente. Isso provavelmente porque a Ordem da Alvorada, que anteriormente ocupava uma posição semelhante no ranking, havia passado por eles e voado em direção aos céus, atualmente competindo contra o Corvo pelo primeiro lugar, enquanto outros rivais estavam ocupados forçando seu caminho de baixo, ameaçando-os. No entanto, dos 3 ali, Saidin percebeu que conhecia a mulher solitária do grupo. Era Young Eoji. Tinha estado constantemente a contactá-lo através do seu perfil no SNS. Ou através do Grêmio. Como se a sua ordem, bem, lhe ordenasse que o fizesse. Bem, não é isso. Parece um pouco perigoso? Há pouco, a espada de um dos cavaleiros foi quebrada pelo ogro. A força deste ogro em particular parecia alta, pois era um ogro cinzento de 2 chifres, conhecido por ser um monstro incômodo para lutar. O fluxo da batalha parecia estar no fio da navalha. Parecia que os cavaleiros estavam se segurando graças aos efeitos das poções. Mas,
Depois de observar a batalha por mais algum tempo, Saidin decidiu ajudá-los um pouco para testar o nível atual de força de combate da forma Leviatã, que cresceu rapidamente. Ele abriu bem a boca e reuniu mana ali. Go! Ele mudou a mana natural ressoando e convergindo em sua boca para o elemento contra o qual os ogros eram fracos. Fogo. Com a súbita transformação da atmosfera, ventos de tempestade se agitaram violentamente e grandes ondulações se expandiram na superfície da água, ostentando uma cor carmesim profunda. As chamas se reuniram perto das hastes do Leviatã e formaram uma forma distinguível. Antes, disparando como um ataque da respiração do dragão em um piscar de olhos. Ufa! Infelizmente, o efeito sonoro ainda era um pouco carente, principalmente graças à sua pouca idade. Ainda assim, as chamas reunidas em frente à sua boca explodiram para frente como um pilar gigante de fogo. As chamas puras do inferno queimaram a água do mar e a atmosfera ao seu redor em menos de um momento de fôlego. Ela chegou àquela praia distante e cobriu todo o tronco do ogro. Kiak! O que? As chamas hiperquentes e ferventes do sopro derreteram a parte superior do corpo do ogro em um piscar de olhos. E nessa exibição de poder destrutivo avassalador, não apenas os cavaleiros. Até mesmo Saidin ficou chocado fora de sua mente. Ué! Que diabos é isso? Nesse momento, Young-Eoji apontou para a direção de Saidin depois de vasculhar os arredores às pressas. Em pânico um pouco, ele rapidamente mergulhou debaixo d'água para escapar. Os três cavaleiros olharam atônitos para o local onde a misteriosa criatura jorrando chamas estava há pouco. O que foi isso? Perguntou Young-Eoji. Ele mergulhou sob a superfície da água há pouco. Um dos cavaleiros do sexo masculino respondeu. Seu rosto ainda frouxo do choque. Você sabe que eu também posso ver isso. Certo? Poderia ter sido um dragão? Quer dizer... O cavaleiro homem apontou para o cadáver meio derretido do ogro. Aquele incrível pilar de chamas não parou de simplesmente explodir o ogro, mas também passou e queimou um enorme buraco circular na densa floresta atrás deles. Mas bem, se isso fosse realmente um dragão, ele deveria ter voado para longe em vez de mergulhar sob a água. Certo? Disse Young-Eoji. Você também acha? Com certeza é estranho ver uma criatura com asas mergulhando na água. Sim. É realmente estranho. Os três continuaram a olhar para o oceano distante em silêncio constrangedor por um tempo, esperando que, talvez, a criatura pudesse aparecer novamente. Descobrir que a forma do Leviatã possuía tanto poder seria uma grande colheita e mais um assunto para se preocupar com Saidin. Se essa forma crescesse um pouco mais, derrotar todos os monstros de nível chefe que aparecessem no futuro seria um pedaço de bolo, mas... Por outro lado, se a única condição para o crescimento contínuo fosse a passagem do tempo, isso também significava que ele falharia em tentar controlar os instintos que estavam no mesmo nível desse incrível poder em breve também. Riem. Riem. Enquanto ele dirigia para casa enquanto estava cheio de preocupações, o telefone de Saidin de repente disparou. Era da Zeline. De acordo com a tela LCD. Olá. Senhorita Zeline. O que posso fazer por você? Ah.
Sr. Saidin. Bem, nada em particular. Embora eu esteja ligando para você porque eu estava pensando. Agora que uma reunião para o acordo de exportação de poção foi agendada. Não seria bom se o Mr. Saidin também comparecer? Quando será? É terça-feira da semana que vem. Terça-feira da próxima semana. Murmurou para si mesmo enquanto vasculhava suas memórias para ver se tinha algo agendado naquele dia. Além de conseguir conquistas como Jin Serran. Porém, ele não tinha nada alinhado. Mas... eu realmente tenho que aparecer? No entanto, ele se sentia preguiçoso demais para isso. Afinal, não seria errado dizer que ele estava vivendo 3 vidas separadas. Então, ele gostaria de não ir a reuniões onde sua presença não fosse absolutamente necessária. Ah, posso? Mesmo que você não venha. Mas será melhor se você fizer isso. Quero dizer, se o Mr. Saidin aparecer, a outra parte vai pensar. Estamos sendo tratados de forma justa e coisas assim. E quando a notícia se espalhar, outros países vão competir entre si para não perder. Certo? E assim, nós os conduzimos em um jogo de galinha. Ela começou a explicar de uma forma aleatória de repente. Nesse caso, eu estarei lá. Ah. Você promete? Sim. Então. Até lá. Tudo bem. Vou te ver então. O seu negócio tinha chegado ao fim. Intrigante. Porém, Azeline cuspiu um suspiro melancólico e não desligou primeiro. Então. Devo desligar primeiro? Azeline não respondeu. Ela agiu assim ultimamente. Por algum motivo. Ela o chamava por assuntos triviais. E as emoções escondidas em sua voz pareciam muito distantes do normal também. Há algo mais sobre o qual você gostaria de falar? Na verdade, você vê. Eu fui a um determinado restaurante. Estou desligando. Ah. Espera. Este é um fato interessante. Kim Saidin desligou resolutamente. Era um dia no início de outubro. Pois as folhas estavam tingindo com os ventos de outono. Em uma praia localizada em algum lugar perto do Mar do Leste, onde o acesso público era estritamente proibido. Alguns cavaleiros estavam lá, ocupados observando o vasto oceano azul. Cada um deles estava aqui para satisfazer sua curiosidade. Mas, curiosamente, a taxa de divisão de gênero foi de 7 para 3, havia muito mais cavaleiros do sexo feminino do que homens presentes. E sim, a maioria dos caras que vieram aqui fizeram isso pelas senhoras. E não pelo mar em si. Um filhote do oceano. Você diz? Com uma expressão que dizia o quão não convencido ele estava. Um cavaleiro masculino perguntou a uma cavaleiro feminina. Sim. Aparentemente. Aparecem todos os fins de semana. A cavaleiro respondeu com um sorriso brilhante. Embora isso ainda fosse uma parte do campo mid-tier monstro. Todos os presentes sofriam de altos níveis e tempo livre. Portanto, eles mostraram muito lazer ao tratar esta praia como um local perfeito para namorar.
E a razão pela qual eles se reuniram aqui? Um único rumor silenciosamente se espalhando entre as fileiras do mid-tier e acima. Um filhote do oceano. Um monstrinho fofo e charmoso que flutuava na superfície do oceano. Aqueles cavaleiros que vieram mais cedo para dar uma olhada disseram que a criatura até sorriu e acenou com a mão para eles. É só esperar um pouco mais. Ouço que é muito, muito fofo. Sim. Bem, não importa para mim. Ah, aí está. Em seguida, alguém apontou para a superfície da água e gritou alto. Surpresos com esse desabafo, todos rapidamente mudaram a direção de seus olhares e aguçaram os olhos. E com certeza, lá estava. Uma única forma de vida flutuando preguiçosamente como uma boia. Seu corpo pode ter ficado um pouco do lado errado de ser largo e plano. Mas graças ao seu semblante fofo de filhote cruzado com foca deixando uma impressão favorável para trás. Foi apelidado de filhote do oceano. Uau! As cavaleiros femininas levantaram um enorme alvoroço e começaram a tirar fotos. Muitos caras presentes pensaram que as imagens resultantes não seriam agradáveis, já que a distância era muito longe, mas então... Suas mandíbulas coletivas caíram no chão quando avistaram uma ou duas senhoras chicoteando câmeras equipadas com lentes grande angular. Ei! Espere um minuto aqui. Pode ser fofo e tudo. Mas ainda assim... Se essa coisa é realmente um filhote... Então... Não deveríamos matá-lo agora? Não temos ideia do que essa coisa vai se transformar no futuro. Cavaleiro sem nome falou. O que ele disse era verdade, até mesmo monstros como treinos, que se assemelhavam a um rinoceronte. Pareciam fofos e adoráveis quando jovens. Cresceram para ser uns filhos da puta violentos e cruel. Além disso, alguém não mencionou que esse filhote era capaz de disparar um ataque de respiração? Hã? Você quer matá-lo? Que besteira você está vomitando agora? Quase instantaneamente. Olhares afiados e hostis se concentraram nesse cara. Ele rapidamente murmurou algo sobre ser uma piada enquanto coçava a parte de trás de seu pescoço. Kim Saidin saía para o Mar do Leste 2 vezes por semana. Ele estava pensando que, já que não podia fazer nada sobre o crescimento dessa forma do Leviatã que só precisava da passagem do tempo, ele poderia muito bem desfrutar do oceano enquanto isso. Afinal, o mar dava paz e tranquilidade aos fortes, dando-lhe tempo para resolver sozinho seus pensamentos. Eles apareceram de novo. No entanto, um punhado de rufiões começou a aparecer para perturbar sua paz ultimamente. Talvez tenha sido porque ele ainda estava preso em algum tipo de período de transição em seu crescimento. Essa forma Tani se movia lentamente na água. E foi por isso que ele escolheu nadar o mais próximo possível da massa de terra. Mas, como se os rumores tivessem chegado, muitos espectadores vieram para ficarem boquiabertos. Inicialmente, como o número era baixo, ele achava suas ações fofas e por isso não se sentia muito incomodado com elas. Inferno! Ele até prestou um serviço público e acenou com a mão para eles também. Mas com o passar do tempo, mais e mais pessoas apareceram. E sempre que viram Saidin, começaram a gritar Kiak. Kiak! Então, como ele poderia obter alguma paz e tranquilidade tão necessárias nesse caos? Pior ainda,
já que Saidin estava fazendo o possível para suprimir sua crescente irritação. Não deveríamos matá-lo agora? As palavras presas em sua audição sensível fizeram seu sangue ferver de raiva. Falando umas palavras duras aí. Não é? E assim? Saidin decidiu colocar medo de Deus neles. E então? Começou a controlar o mar. Do fundo do oceano. Uma vibração sinistra podia ser sentida. Logo depois, os sons da torcida dos cavaleiros pararam. Todos eles olharam atônitos para além de Saidin. O Atani. Em direção ao vasto oceano. E então, em vez de aplausos, eles começaram a gritar a plenos pulmões. Então, começaram a correr por suas vidas sem sequer olhar para trás. Só então Saidin percebeu que algo havia dado terrivelmente errado. Então ele se virou para ver o que estava acontecendo. Uma onda maciça de mais de 30 metros de altura caía em direção ao litoral como uma forma de vida ondulante. Ufa! Ah! Então, um leviatã pode se tornar tão forte enquanto estiver na água. Esses foram os pensamentos atordoados de Saidin pouco antes de ele ser engolido pela imensa onda. Cerca de 20 minutos depois, mudando furtivamente de volta para a aparência humana, Saidin estava andando apressadamente dentro do campo dos monstros. Felizmente, ele recuperou a compostura no meio da onda e enfraqueceu a ferocidade dela. Então os danos reais às vidas humanas deveriam ser mínimos. Mas, infelizmente, árvores, plantas, areia, o que quer que seus olhos pudessem ver, estavam todos encharcados até o osso pela água do mar. Que movimento de troll foi esse? Sempre que ele caminhava, a água espirrava abaixo de seus pés. Além disso, a notificação urgente soou alto de seu relógio inteligente, transmitindo uma mensagem de emergência. Do Ministério da Segurança Pública. Situação de emergência. 8 de outubro, 16 horas e 13 minutos. Ondas de tsunami de 20 metros de altura detectadas na costa do Mar do Leste. Pedimos a todos os residentes que vivem perto do Mar do Leste na província de Gangwon, bem como aos cavaleiros atualmente no Campo Monstro, que evacuem a área imediatamente. Saidin arranhou a nuca enquanto lia a mensagem. Um lapso momentâneo no controle de seus poderes levou a uma enorme confusão. É melhor eu fugir. Kim Saidin apressou-se a mover os pés. Mas, como ele estava fugindo às pressas, ele não pôde evitar ficar parado depois de encontrar uma silhueta bastante familiar ao longe. Seus longos cabelos amarrados em tranças e puxados para cima em um estilo limpo, revelando um pescoço branco e esguio. Uma cintura estreita e quadris contrastantemente bem dotados, a mulher que era tão deslumbrante mesmo por trás. Kim Yoo-rin. Ele ouviu que ela vinha trabalhar para o campo de monstro todos os dias, atualmente. Ela estava olhando para um determinado lugar enquanto estava completamente encharcada da cabeça aos pés. Saidin caminhou lentamente em direção a ela, que parecia meio solitária. Senhorita Yoo-rin. Ao seu gentil chamado, ela acabou se assustando maravilhosamente. Mestre de guilda? O que você está fazendo aqui? Kim Saidin sorriu quase imperceptivelmente. Eu estava caçando. Mas um tsunami aconteceu do nada. Mas o que você está fazendo aqui? Senhorita Yoo-rin?
Parece que você acabou com as ondas. Você não recebeu a notificação de emergência para evacuar? Não. Eu o recebi. Mas ela engoliu o resto de sua sentença em leve amargura. No final de onde ela estava olhando, estava a aldeia dos orcs heróis. As ondas repentinas atingiram as paredes de lama ao redor. Mas, felizmente, não parecia haver mais problemas além disso. Disseram-nos para evacuar. Então vamos. Qin Il-rin alternou seu olhar entre a aldeia e Saidin antes de acenar impotente com a cabeça. Logo, os dois começaram a caminhar pelo campo dos monstros. Provavelmente por causa dos efeitos do tsunami. Todo o campo dos monstros parecia encoberto em profundo silêncio. Como se todos os monstros e cavaleiros tivessem fugido para algum lugar seguro e seco. Eles conversavam enquanto atravessavam a floresta úmida. Bem, Saidin era quem falava, enquanto Qin Il-rin apenas ouvia. Você parece estar com falta de energia por algum motivo ultimamente. Perdão? Ah, não. É só isso. Eu tenho sentido o paredão. Recentemente. Preocupações com coisas como posso crescer ainda mais do que isso têm entrado em meus pensamentos. É isso? Pensar que um cavaleiro de nível superior pensa em tais assuntos. Foi nesse momento. De algum lugar. Uma estranha flutuação de mana podia ser sentida. Qin Il-rin também sentiu essa estranheza e rapidamente desembainhou sua espada. Por favor, fique atrás de mim. No momento em que sua expressão endureceu, a atmosfera mudou rapidamente. Agora, eles podiam sentir o fluxo de mana mais abertamente. E ela rapidamente arrastou Saidin para sua retaguarda como se quisesse escondê-lo e examinou vigilantemente as áreas circundantes. Eu também sei lutar. Senhorita Il-rin. No entanto, Qin Saidin formou uma arma com mana e avançou. Há pouco, um certo cheiro de sangue lhe fazia cócegas no nariz. Ser capaz de esconder a presença e o cheiro a esse ponto significava que o convidado desta vez não seria um simples empurrão. Parece que eles realizarem os ataques da lista de alvos não era um medo irreal. Afinal. Então. A fumaça começou a jorrar e 4 formas humanoides se ergueram do chão. Dos 4. 3 deles estavam totalmente cobertos por vestes vermelhas. Mas este cara sozinho tinha seu rosto totalmente exibido. Pele branca pálida e olhos tingidos com as cores do sangue. O homem bonito sorriu de maneira totalmente suspeita e olhou para a direção de Saidin e Qin Il-rin. Um dia agradável de saudações a vocês dois. E devemos agradecer o advento de uma calamidade inesperada. Pois finalmente somos capazes de agraciar a companhia um do outro. Dentro dessa floresta um tanto desolada. Um homem vestindo um terno formal de gravata preta cumprimentou os dois de uma maneira rígida de uma nobreza europeia que combinava com seu rosto ocidental. Eu sou o Conde Rahand. Acordei de um longo sono e fiz essa árdua jornada pessoal para colher as 2 vidas com minhas próprias mãos. O tom de sua voz era profundamente exagerado e teatral. Saidin e Qin Il-rin estreitaram as sobrancelhas estupefatos com a entrada repentina desse homem anacrônico. O que diabos estava acontecendo com esse estranho cara de ator de palco? Então, Saidin lembrou-se. Rahand. Depois de um breve murmúrio depois, os olhos de Saidin se abriram. Ah! Agora ele entendia por que esse nome lhe lembrava.
A casa do Conde Rahand. Um nobre renomado no outro mundo. Rahand chegou a servir como marquês em um certo reino corrupto, mesmo sendo um vampiro. Em outras palavras, suas habilidades eram bastante consideráveis. É claro que sua casa já estava em declínio há muito tempo. E quando ele veio à Terra, ele entrou em coma por causa de toda a caça aos vampiros no passado. O Senhor dos Vampiros poderia ter concedido ao homem sua segunda vida. Mas ainda assim, sua habilidade não poderia ser descartada como algo trivial. Em termos de proeza de combate real, Rahand era uma figura poderosa que nenhum dos atuais descendentes do Senhor dos Vampiros poderia ignorar. Os vampiros na casa Rahand podiam controlar o sangue à vontade. Não só os seus, mas os outros também. Desde que o alvo tivesse entrado em contato com o sangue de Rahand. O cruel e amante da batalha Rahand carregava cerca de 2 a 3 vezes mais sangue dentro de seu corpo. E massacrou todos os seres vivos que obviamente não poderiam viver sem sangue. Ou assim Saidin ouvirá. Saidin também ouviu do espião que ele havia plantado em meio aos vampiros que esse Rahand era alguém para se cuidar. Quem é esse bastardo maluco? Ah! Para uma senhorita. Suas palavras não são refinadas. Não? Qin Yu-Rin olhou nitidamente para os vampiros. Então, Rahand sorriu calmamente e expeliu sangue de seu corpo. E com certeza era uma visão grotesca de se ver. Sangue jorrando incessantemente de todos os buracos de seu corpo, olhos, nariz, orelhas, poros de suor, etc. etc. Que diabos é isso? O sangue que sai para o ar se espalha amplamente como uma névoa vermelha. Qin Yu-Rin havia se coberto na sempre confiável barreira de mana. Mas ela sentiu uma certa apreensão daquela névoa vermelha. Então ela rapidamente deu vários passos para trás. Uma barreira de mana? Ah! Eu vou ter, você sabe. Essa malandragem mesquinha não vai ajudá-lo hoje. As partículas de sangue de dispersão fina eram menores do que mana, não maiores do que átomos. Na verdade, e podiam facilmente permear além da barreira de mana e entrar pela pele. E se uma pequena quantidade desse sangue entrasse no corpo do alvo? Então, bum! O sangue contido no corpo explodiria. E com isso, esta será a nossa quarta missão bem-sucedida, disse Rahand. Rahand pensou na lista de acertos e um sorriso estourou em seu rosto. E quando a névoa vermelha se aproximou lentamente de seus alvos, seu sangue em forma gasosa de repente coagulou de volta em líquido e caiu no chão. Eita! Caindo em um estado confuso de pânico, Rahand tentou controlar seu sangue mais uma vez. Infelizmente para ele, o sangue no chão nem se mexeu como se tivesse se transformado em pedra. Senhorita Yu-Rin, parece que não precisamos mais nos preocupar. Enquanto isso, Saidin olhou para Rahand e riu. Esta foi a razão pela qual Saidin se lembrou do nome de Rahand tão claramente. O sangue era uma forma de umidade. Mas nem toda umidade era sangue. Para descobrir qual dos dois era superior entre a capacidade de controlar toda a umidade e a capacidade de controlar apenas o sangue, não era preciso pensar muito profundamente sobre isso. Felizmente, meu traço parece sobrecarregar o dele. É claro que, como o nível de proficiência de habilidade de Saidin ainda era baixo, o vampiro teria uma vantagem em termos de área de efeito.
Mas isso poderia ser superado com Qin e o Rin ajudando. Que bobagem louca você está falando! O anteriormente atordoado Rahand se ofendeu com as palavras de Saidin e rugiu a plenos pulmões em uma raiva desenfreada que poderia rasgar os céus. Ele então extraiu ainda mais sangue de seu corpo e o transformou em várias formas que se assemelhavam a agulhas antes de atirá-las. Rahand acreditava que, sem dúvida, essa enxurrada de agulhas de sangue perfuraria as lacunas de mana e definitivamente mataria os dois alvos. O que? Mas, por quê? Eu digo. Por quê? Muito ruim. Assim como antes. Seu sangue se liquefez impotente assim que se aproximou dos dois e caiu no chão. Rahand pisou no chão como uma criança petulante e explodiu em um ataque de raiva. Eu vou rasgar essas duas escórias com... Incapaz de acalmar sua raiva crescente, Rahand extraiu ainda mais sangue de seu corpo novamente. Qin e o Rin estava ocupado inclinando a cabeça em confusão, incapaz de descobrir o que esse vampiro estava tentando fazer. Enquanto Saidin mal estava segurando sua risada. Eu. De todo o corpo de Rahand. O sangue subiu poderosamente. Vendo isso, Saidin pensou que, se fosse deixado sozinho, esse cara desmaiaria automaticamente depois de se cansar. Mas, o que? Qin e o Rin. É só deixá-lo como está. Vai ser melhor para nós se ele se cansar assim. Qin e o Rin e Saidin olharam para Rahand, com os olhos brilhando de interesse. O corpo do vampiro inchou como um baiacu enquanto ele continuava a lutar, quase parecia que ele iria explodir a qualquer momento agora. Mas ainda assim. Mestre da guilda. Você tem uma ideia do que está acontecendo aqui? Enquanto isso, Qin e o Rin perguntou a Saidin enquanto ela olhava para ele com o canto dos olhos. Ela achou essa situação totalmente incompreensível. Do nada, uma onda de tsunami passou sem aviso. Então Qin Saidin apareceu aparentemente do nada e, em seguida, foi emboscado por um cara maluco e sua gangue. Ainda por cima. Ah. Isso. Bem. Eu te contei. Certo? Atualmente. A área. Antes que Saidin pudesse explicar. Com um rugido alto. O sangue acumulado do vampiro saltou sobre eles como uma corrente marítima furiosa. O sangue se contorcia como um ser vivo. Mas ainda assim, caiu no chão impotente assim que chegou perto das proximidades de Saidin. Atualmente, houve muitos incidentes inexplicáveis. Esses caras são os culpados. Culpados? Sim. O Lycan disse que os vampiros estão planejando algo realmente grande e maligno. E este é aparentemente o primeiro passo deles. Livrar-se daqueles que podem causar problemas para eles mais tarde, a chamada lista de acertos. Em outras palavras, por que você está me falando sobre um assunto tão importante só agora? Caindo em um susto silencioso por um momento, Qin Yu-Rin de repente gritou. Afobada. Mais uma demonstração de quão pesado era o valor do nome Lycan. Ali mesmo. Já definimos a data da coletiva de imprensa para fazer isso exatamente. E eu já falei isso para você antes. Lembra? Que é perigoso você se movimentar sozinha. Você. Bem. Você fez. Mas.
Mas ainda assim, você deveria ter me contado os detalhes. Mas os rumores já se espalharam? Por enquanto, eles permaneceram fechados a pedido do governo. Mas rumores de que o Lycan planejava anunciar algo grande, bem como a existência de uma certa lista de sucesso, já circulavam no mundo financeiro e entre os cavaleiros há algum tempo. É isso mesmo? Tenho me preocupado ultimamente. Então, eu. Outro rugido anormal ressoou no meio da conversa. Sim. Você pode dizer que ele é um malfeitor com bastante facilidade. Não? Qin Yu-Hin assentiu levemente e derramou mana em sua espada. Mana azul afiada e fria agarrou-se à superfície da lâmina ligeiramente lascada. Sanhahand. Por favor. Segure-se. Capanga vampiro sem nome falou. Somente quando essa ameaça afiada veio à tona é que os outros vampiros começaram a tentar parar a loucura de Hahand, parecendo ter perdido mais da metade de sua força original. Hahand finalmente parou sua fúria enlouquecida. E enquanto trabalhava duro para restaurar seu comportamento calmo, um sorriso fino lentamente se formou em seus lábios. Ah! Que pena! Essa era sua única chance de diminuir o sofrimento e a dor. Mas você voluntariamente entregou uma oportunidade tão maravilhosa. De fato. Foi lamentável para Saidin também. Já que Hahand mudou de tática e desembainhava a espada montada em seus quadris. Era de cor carmesim como se fosse feito de sangue. Ao mesmo tempo, outros 3 vampiros começaram a recitar um canto. Senhorita Yu-Hin. Por favor. Mantenham uma certa distância de mim enquanto enfrentamos os inimigos. Agora que Hahand havia perdido sua estupidez de vez, Saidin também havia perdido todo o lazer. E aconteça o que acontecer, não deixe que essa espada o toque. Aquela espada vermelho sangue nas mãos de Hahand, realmente havia sangue embebido na lâmina. Por mais superior que fosse o traço de Saidin, desde que a umidade não fosse transportada pelo ar, ele não poderia controlá-la. Assim, mesmo o menor corte seria totalmente desastroso. Eu luto há mais de 10 anos. Então, não se preocupe comigo. Qin Yu-Hin estava confiante. Como sempre. Saidin soltou uma leve risada e concentrou mana em sua mão. A mana de cor azul mudou para uma arma que era perfeita para o inimigo em mãos. Uma longa lança que poderia ajudá-lo a manter uma distância segura. Vai. Infelizmente, o adversário não foi só Hahand. Antes que eles soubessem, o canto dos outros vampiros estava completo. E inúmeros monstros foram convocados para a área. O dono do rugido que sacudiu a terra foi o guardião do submundo, Cérbero. Centenas de gárgulas cobriam o céu acima. Vermes gigantes balançavam e cavavam seu caminho para fora do chão, acompanhados por centenas de criaturas como golems e ghouls. Contra essa horda, uma longa lança não iria cortá-la. Então, Saidin mudou furtivamente a forma da arma. E quando Qin Yu-Hin acidentalmente viu a arma recém-formada, seus olhos ficaram arregalados. Em sua mão havia uma massa azul. Você sabe como manejar isso? Uma massa foi evitada pela maioria dos cavaleiros, pois era uma arma difícil de dominar. Em primeiro lugar,
O poder dessa arma dependia muito da força física do dono e não da proficiência em controlar mana. E então, por causa de sua forma incomum, concentrar mana em uma forma contundente para caber a arma também foi incrivelmente difícil. Vamos falar sobre isso mais tarde. Pena que Qin e o Rin não conseguiu ouvir sua resposta. Acionados pelo rugido de Rahand, todos os monstros que cercavam os dois correram. Saidin balançou sua massa em direção à enxurrada de monstros. Cada golpe da massa rasgava o ar que eles respiravam. E cada golpe transformava os golems em migalhas de pedra. Enquanto os ghouls eram despedaçados, ele não se preocupava com coisas como técnica. Apenas um golpe único e completo daquela massa foi suficiente para explodir dezenas de monstros em pedacinhos. Ou seja, e os olhos de Qin e o Rin ficaram ainda mais arregalados do que antes. Pois ela até esqueceu da grave situação em que estava e observou a luta de Saidin. Pode ter parecido que ele estava balançando aquela massa com total desrespeito por separar inimigos de aliados. Mas escondido dentro daquele simples turbilhão de destruição, definitivamente havia uma regra de algum tipo. Os inimigos que se aproximavam eram mortos contando apenas com uma força brutal. E no momento em que um ataque estava prestes a pousar sobre ele, Saidin atingiu o solo e causou um grande terremoto. E durante a abertura criada por esse mesmo terremoto, ele correu e desferiu um golpe mortal na cabeça do monstro. A massa bateu no chão mais uma vez e mais um forte tremor irrompeu. Assim, com alguns golpes de massa bem cronometrados no chão, todo o campo de batalha se transformou em uma terra de caos desenfreado atolado em crueldade cruel. Apenas as coisas deixadas para trás na paisagem quebrada e saliente era uma cena diretamente do inferno. Pedaços rasgados e destroçados de carne e sangue jorrando e jogando lixo por toda parte. Como ele pode lutar assim como um orc? Embora o poder geral e a ferocidade fossem muito mais fracos, esse estilo de batalha era algo com o qual Qin e o Rin estava intimamente familiarizado. Ela tinha certeza disso, já que havia brigado inúmeras vezes com o chefe orc-herói. Claro, atualmente era impossível para ela agonizar sobre como Saidin aparentemente havia absorvido e usado o estilo de luta do orc como se fosse seu. A névoa de sangue dos monstros agarrada em seu corpo. O Cérbero expeliu chamas do inferno de suas 3 bocas antes de desnudar suas presas viciosas e atacar ela. No entanto, tais criaturas invocadas eram fáceis para Qin e o Rin lidar. Para seu traço Desideratum, imbuir o propósito de tirar a vida de um ser vivo era impossível mesmo contra as criaturas mais insignificantes, mas a história mudava drasticamente se o destinatário fosse um convocado. Enquanto ela não estivesse lutando contra um monstro como o Leviatã, que não poderia ser invocado sem um catalisador ou ser não convocada sem se livrar desse dito catalisador. Cancelar a invocação era realmente muito mais fácil do que nocautear a criatura. Embora fosse a menor das cócegas de sua espada. O Cérbero não conseguiu nem terminar seu rugido antes de desaparecer completamente. Claro, ainda era o guardião do inferno. E o Rin sentiu quase 20% de sua reserva de mana drenando dela. Ela então rapidamente chutou o chão e foi em direção aos 3 magos vampiros que estavam tentando refazer a invocação. Sua escória é desprezível. Rahand ignorou o Rin atirando por cima dele e se concentrou apenas em Saidin. Ele era como um cavalo de corrida de prêmios olhando apenas para frente. Ele até matou monstros convocados por seus homens quando eles acabaram bloqueando seu caminho. Seu tolo insolente! Chegando na frente de Saidin,
Rahand cortou grandiosamente com sua espada. A espada vermelho-sangue desenhou um arco de meia-lua ao cortar com sucesso a massa de mana de Saidin em duas. Um sorriso espesso se insinuou na boca de Rahand. E quando sua preciosa espada de sangue estava prestes a entrar no peito de Saidin, Rahand sentiu uma ameaça de morte iminente vindo de trás e rapidamente rolou no chão para evitá-la. Quase ao mesmo tempo, um solitário espigão azul disparou do chão em que o vampiro estava há instantes. Ele nem teve tempo de se perguntar o que diabos era isso, a ameaça de morte passou por seus sentidos mais uma vez. E então... Kelk! Outro espigão azul disparou e cortou uma ferida no corpo de Rahand. Que malandragem barata é essa? Os picos azuis continuaram a inundá-lo mesmo no meio de seus gritos. Os espigões não apareciam mais apenas do chão, mas também começavam a descer do ar enquanto faziam assobios perfurantes nas orelhas. Rahand apressou-se a recuar apressadamente. Mas aqueles picos azuis não lhe deram qualquer espaço para respirar e perseguiram-no persistentemente. Rahand pensou em obter ajuda dos companheiros vampiros. Mas quando deu uma olhada, pôde ver que a situação lá era tão ruim quanto aqui. Não. Parecia realmente pior. Um único corte de espada de Qin Il-Rin facilmente cortou um dos magos vampiros e seu escudo mágico. E as gárgulas apressadas tentando proteger seus donos não conseguiram nem mesmo deixar uma marca de arranhão em sua barreira de mana. Um bando de inúteis. Urk! Assim que seu foco mudou por um breve segundo, uma massa foi jogada em seu caminho. Rahand só conseguiu emitir um grito curto quando a arma o atingiu bem no meio de sua testa e ele desabou no chão. Assim que Rahand saiu para a contagem, Saidin voltou toda a sua atenção para o resto dos monstros contudo. Sua consciência começou a se afastar. Como esperado. Tentar controlar mana externa não por si só colocou muito peso sobre ele. A coisa toda não durou nem um minuto. Ainda. Do jeito que as coisas estavam, ele provavelmente nem tinha muito mana para formar outra arma. Acordar! Assim como sua mente estava escurecendo e os instintos ferventes estavam prestes a explodir de dentro e substituir o humano Qin Saidin, um grito solitário vindo de algum lugar lhe apunhalou os ouvidos. Saidin lutou muito para recuperar o controle de sua consciência em desvanecimento. E resolutamente abriu os olhos. Ele então agarrou a cabeça de um gol com uma mandíbula voraz e babando e a esmagou. Depois disso, uma aura de espada cristalina varreu o campo de batalha, cortando todos os monstros ao seu redor. Em uma determinada área dentro do campo monstro, havia pedaços despedaçados de carne e sangue espalhados por toda a parte. O solo estava completamente devastado. Nenhum ponto evitando a destruição. Calma. Calma. Dentro desse inferno sangrento, Saidin estava sentado sem forças no chão, tentando recuperar o fôlego. Esta batalha teria sido uma mão com açúcar se ele se transformasse no orco ou no licantropo. Mas como um mero humano, ele literalmente teve que passar pelo inferno. E agora? Ele estava coçado com um tipo de fadiga que nunca havia sentido antes em toda a sua vida. Algo que só poderia vir depois de espremer cada grama de mana de si mesmo e mover seu corpo até o limite físico absoluto. A condição de Qin Il-Rin era marginalmente melhor, embora totalmente coberta de suor. Ela ainda tinha alguma força para ficar desassistida. No entanto,
Ela estava atualmente derramando essa força para fazer seu cérebro girar um pouco mais rápido. Ela lembrou da visão de Said empunhando aquela massa mais uma vez. Alguém disse uma vez que cada lutador tinha sua própria maneira única de lutar. O jeito de Saidin era incrivelmente semelhante ao do Orc-herói. Até mesmo a aparência dele rugindo enquanto se agitava por aí também era a mesma. Qin Yu-Hin virou-se para focar seu olhar nele. Ele certamente parecia muito mais fraco do que o Orc. Sentado no chão e ofegante, ainda assim. Ela o observou por muito tempo com um par de olhos suspeitos. Antes de abrir a boca. Sr. Qin Saidin. Uma súbita intrusão de uma voz fria picou-lhe os tímpanos. Sim. Sim. Ele virou a cabeça para olhar. Qin Yu-Hin estava olhando para ele com um par de olhos incrivelmente afiado. Enquanto ela o olhava, várias perguntas sobre isso e aquilo flutuavam em sua cabeça. Um estilo de batalha semelhante ao do Orc-herói. E anteriormente, ele disse que era amigável com os orcs heróis e poderia marcar um encontro com o chefe. E agora que ela pensou sobre isso, ela começou a se perguntar por que ele estava usando o nome o orc quando trabalhava como ferreiro. Então, digamos, hipoteticamente, sua voz era pesada e grave. O corpo de Saidin tremia imperceptivelmente como se ele também sentisse sinais de alerta. Talvez. Só talvez. Ela então parou de falar ali. Qual é a relação entre este homem e o orc? Ele provavelmente não pode negar completamente ter qualquer vínculo com o orc. Há definitivamente algo errado aqui. Definitivamente alguma coisa. O que devemos fazer com esse cara aí? Infelizmente, ela não conseguiu falar o que estava pensando e acabou apontando para Harrand, que estava caído no chão. Bem. Vamos prendê-lo. Por enquanto. Sentindo-se em pânico por dentro, Saidin fez o seu melhor para manter uma cara de pôquer enquanto agarrava Harrand. O que você vai fazer com esse vampiro? Dentro do SUV de luxo britânico. O passeio favorito de Qin Yu-Hin. Qin Yu-Hin sinalizou em direção a Harrand no banco de trás usando os olhos e perguntou. Bem. Eu poderia entregá-lo ao Cid. Algo assim. Saidin tinha metade da mente para garantir que o vil bastardo nunca mais acordasse. Já que parecia que o vampiro inconsciente era forte demais para que o link de energia escura funcionasse corretamente. Mas então, ele não queria desistir de ganhar mais um pouco de conquista trazendo esse cara. Por mais barato que parecesse. Além disso, ainda era ilegal executar sumariamente um vampiro sem passar por um julgamento adequado. Qin Yu-Hin bufou uma vez. Nenhuma outra conversa aconteceu depois disso. Ele tentou ao máximo iniciar uma. Mas sua expressão facial era muito rígida para isso. Era como se ela estivesse presa a algum processo de pensamento sério ou algo do tipo como Saidin tinha algo para se sentir culpado de qualquer maneira. Ele decidiu seguir o velho mantra de não fazer nada leva alguém pelo caminho do meio. Aguardem! O que você está fazendo? Ué? Estamos indo pelo caminho errado. Infelizmente. Porém, Qin Yu-Hin não estava prestando atenção em sua direção e, como resultado, ela perdeu a rampa de saída e acabou indo em frente.
Ela olhou apressadamente em volta para uma chance de virar o veículo. Mas bem, eles estavam em um pedaço de estrada onde fazer uma curva em U era impossível. Ei! Por que você não me disse antes? Depois de desistir. Ela enviou um olhar cheio de ressentimento para Saidin no lado do passageiro. Por que você está ficando com raiva de mim? Eu nunca dirigi nessa estrada antes. E não faz muito tempo que eu tenho minha licença. Então eu não sou tão boa motorista ainda. Mas aqui estou eu, encarregado de trazer o Mr. Saidin de volta para casa. Só depois de seguir o caminho errado é que Kim Il-rin se concentrou em sua condução. E o tempo marchou incansavelmente 20 minutos. 30 minutos. 40 minutos. Atravessar uma distância que 10 minutos seriam suficientes. Custou-lhes uma hora inteira e... pior ainda. Foram. Espere. Não é a cidade de Pyongyang? Da província de Gangwon a Pyongyang em uma hora. Como se esperava de uma invenção extraordinária. O Manakar. Dirigir até Pyongyang de Gangwon sem a ajuda de um mapa. Realmente impressionante. Senhorita Il-rin. Ótima condução. Tudo que Kim Il-rin podia fazer no comentário sarcástico de Saidin era dirigir incessantemente e silenciosamente o carro. Eu me pergunto. Quanto tempo precisaremos ir para Gangwon daqui? Se você não parar agora, eu vou te deixar para trás aqui. Para ela. Isso soou como um aviso eficaz. Mas para Saidin, na verdade, não foi uma má sugestão a ser considerada. Eu posso assumir a direção para você. Se quiser. Mas, além disso, por que você não ligou o Satnal? Saidin se aproximou do console central para ligar a navegação GPS. No entanto, ela deu um tapa na mão dele enquanto estreitava as sobrancelhas. Tenho meu orgulho. Senhor Saidin. Por favor. Não interfira. Orgulho? Que orgulho? Saidin olhou atônito para ela. Um par de mãos rígidas agarrando o volante com força. Seu pescoço se contorcia como o de uma tartaruga idosa. Enquanto seu rosto se contorcia de forma não natural enquanto examinava os arredores. De jeito nenhum. No inferno. Algo como orgulho tinha um espaço nisso. Só espero que a gente chegue lá dentro de 2 horas. Que eu. Foi então que o bêbado deitado no banco de trás deu sinais de acordar. Saidin rapidamente formou outra massa e bateu forte na testa do vampiro acordado, acompanhado de um som enfadonho de impacto. O rosto de Rahand afundou de volta pela almofada do assento. A propósito, há quanto tempo você começou a usar massa? Kim Il-rin perguntou depois de observá-lo fazendo suas coisas. Mas então... De jeito nenhum. Você entrou no caminho errado. De novo. O quê? Não. Não. Isso não pode ser. 1 hora foi. Para eles chegarem a Pyongyang de Gangwon. Mas a viagem de volta demorou 2 horas. Enquanto lamentava a decisão de andar no carro de Kim Il-rin até os ossos, Kim Saidin finalmente voltou para casa. No dia seguinte, Saidin foi falar com Will Baek-song sobre o que fazer com Rahand e ele sugeriu que, como havia alguns indivíduos suspeitos dentro das fileiras do CID,
O vampiro capturado deveria ser trancafiado na prisão subterrânea localizada abaixo do QG da companhia mercenário, onde Mana não poderia ser manejada. Ela concordou com a ideia depois que a reunião terminou mais cedo do que o esperado. E o Baeksong entregou uma revista sobre cavaleiros para ele. As artes marciais mais famosas da Academia dos Cavaleiros, mais rápido para se tornar um mid-tier, a técnica de Jin Se Han. Câmera lenta da filmagem. Detalhamento do movimento dos punhos e pés. Leitura do fluxo da luta. Etc. Etc. Uma palestra completa contendo tudo isso e muito mais. O número de alunos que frequentam as palestras da escola Jin Mudo de Jin Se Han ultrapassou 300. O índice de aprovação dos alunos não mostra sinais de declínio. Apenas a subida contínua. Vários cadetes têm sido vistos sem portar uma arma dentro do recinto da academia ultimamente. E tal comportamento também não está a ser menosprezado. E nós da revista 20. Temos o orgulho de apresentar a vocês uma entrevista oportuna com um herói emergindo da escuridão como um meteoro rápido brilhando no céu. Era sobre Jin Se Han. As sobrancelhas de Saidin franziram enquanto ele lia o artigo. Você se tornou uma verdadeira celebridade. Hein? Havia um sorriso vagaroso pendurado nos lábios de Yu Baeksong enquanto ela olhava para ele. Desde que ela subiu ao cargo de ministra de Assuntos Monstruos, ela era constantemente lembrada de Kim Saidin e suas influências. Os chefes que constantemente entravam em seus nervos não eram mais. Mesmo aquelas tentativas mesquinhas de atrapalhá-la viram uma diminuição acentuada. Eles incapazes de desafiá-la publicamente permanecendo apenas como nada mais do que um fraco vai-vem atrás de suas costas. Foi a primeira vez em sua carreira profissional em que ela pôde experimentar um ambiente de trabalho livre de estresse todos os dias. Então ela estava compreensivelmente feliz. Mas isso pode se tornar um problema maior se eu ficar mais famoso do que isso. Na realidade, a identidade de Jin Se Han foi de uso único. Embora Saidin tenha dito que seu objetivo era alcançar o nível alto durante a entrevista, o objetivo principal era chegar ao nível médio superior, onde ele teria acesso às informações que estava procurando. O plano original era fazer com que o superior mid-tier Jin Se Han sofresse um acidente prematuro antes que ele pudesse se tornar um alto tier, deixando assim para trás uma história trágica, mas suculenta para todos. Arg. Não se preocupe com isso. Um herói é uma existência que dá esperança às massas mesmo em sua morte. Além disso, vejo que você tem se dado muito bem com os companheiros cavaleiros. Hein? E o Baeksong desajeitadamente tirou um telefone celular de algum lugar. Era mesmo um telemóvel. Os olhos de Saidin se abriram depois de testemunhar algo que ele pensava que nunca veria. Já que toda a sua comunicação envolvia telefones fixos ou através daqueles cadernos mágicos até recentemente. Você comprou um celular? Sim. E o Baeksong mostrou-lhe uma imagem dos resultados da pesquisa na internet. Foi de Jin Se Han e Eugene Goyeonjong. Vendo isso, Saidin soltou uma risada forçada e estendeu a mão em direção ao telefone, apenas para ter sua mão furiosamente esbofeteada por Yu Baeksong, que cuidadosamente abraçou o telefone em seu peito como se fosse o tesouro mais precioso de todo o mundo. Sem toque. Ah. Desculpa. Depois, ela continuou mexendo no telefone com aquelas mãozinhas dela. E sempre que ela achava algo engraçado, ela ria em voz alta como uma criança e dizia para ele dar uma olhada.
Era como se, para alguém como ela, que tinha vivido uma vida sombria sem um telefone até agora, ela finalmente descobriu um mundo totalmente novo para explorar. Saidin a estudou silenciosamente por um tempo. Curiosamente, ele não se sentia entediado ao vê-la. Ele só podia culpar seu rabo balançando suavemente e aquele par de orelhas de gato contraídas no topo de sua cabeça. Sabe que a coletiva de imprensa do Lycan é no mês que vem? Sim? Claro que sei. E você também sabe que, por um leve exagero, os conteúdos estão relacionados ao fim do mundo? Ela nem se deu ao trabalho de respondê-lo. Afinal, com as orelhas firmes e os olhos arregalados, ela estava totalmente imersa em um vídeo que encontrou na internet. Deve ter sido um vídeo muito interessante. De fato. Imaginando que ele tinha que pegar o telefone para que a conversa progredisse, Saidin lentamente estendeu a mão. Mas ele teve que retirar a mão quando a viu olhando para ele enquanto desnudava suas presas. Rosnando. Saidin só pôde ficar lá e vê-la completamente envolvida nas maravilhas da internet pelos próximos 20 minutos. Antes de deixar o local com as palavras: eu deveria começar agora. Outra reunião para ir. Infelizmente, esse vídeo não terminou até então. Curioso sobre o que ela estava assistindo tão atentamente, Saidin deu uma olhada. Ele a encontrou observando um episódio do programa Animal Kingdom que apresentava o cotidiano de tigres indomáveis no deserto. Irritando-se, Saidin deixou seu escritório sem uma despedida adequada. Caminhando em direção ao estacionamento, ele rapidamente subiu a bordo de seu carro e definiu o destino no Satinal para um determinado restaurante na província de Gangwon. Com um bom timing, seu telefone tocou ao mesmo tempo. Olá, Sr. Saidin. Onde você está agora? A voz amigável de um elfo, a de Azeline, saiu do receptor. Estou a caminho enquanto falamos. E você? Senhorita Azeline? Também estou me preparando para partir. Andando de ônibus. Um ônibus? Sim. Saidin verificou a hora e o destino. Havia espaço de sobra. Felizmente. Nesse caso, me espere na sua casa. Eu irei buscá-la. Perdão? Não. Não. Você não precisa fazer isso. Ah. Se você se sente assim, então estarei te esperando em casa. Azeline apressadamente terminou a ligação. Sorrindo levemente, Saidin ligou a ignição e pisou no acelerador. Por aqui. Depois de cerca de 5 minutos, ele pôde ver uma mulher vestindo um manto grosso acenando com as mãos pelo para-brisa. Ele estava prestes a pisar no freio para diminuir a velocidade do carro. Mas então, sentiu a vontade profundamente reprimida de fazer uma brincadeira e assumir o controle. Hein? Para onde você vai? Senhor Saidin. Por aqui. Ei! Parei. Ele deliberadamente não parou o carro e continuou. Quando ele deu uma olhada pelo espelho retrovisor, viu Azeline correndo apressadamente atrás do carro, parecendo bastante afobada. Isso se estendeu por mais uns 200 metros. Pensando que provavelmente deveria acabar com isso aqui, parou o carro e abriu a porta lateral do passageiro.
Calma. 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 Ofegante graças ao sprint intempestivo feito com todo o seu poder. Ela agarrou a moldura da porta com muita força e disparou um tiro nele. Ele tinha certeza de que Azeline estava olhando para ele. Mesmo que o capuz estivesse cobrindo seus olhos. Mas Saidin manteve uma expressão indiferente e manteve aberta a porta. Ah! Minhas desculpas. Esqueci onde você morava. Calma. Calma. Esqueceu? Realmente? Você não era assim antes. Mas parecia ter desenvolvido um traço travesso ultimamente. Você gostaria de provar a amargura de um feitiço mágico? Entre ou então vou mover o carro de novo. Ela puxou o capô assim que se sentou no banco do passageiro. Ela parecia infeliz. O suor do exercício desnecessário escorrendo por seu rosto. No entanto, os fios de cabelo molhado grudados em sua pele só a faziam parecer mais atraente. Devemos ir? Sim. Enquanto se dirigiam para o restaurante. Ela não falava, mas continuamente recitava algo para si mesma. A julgar pelo quão oficiais as palavras soaram. Elas devem ter sido um roteiro que ela havia preparado com antecedência ou o detalhamento de várias informações que ela queria apresentar. E chegaram ao restaurante localizado em Seul após 20 minutos de carro. No entanto, a cena em torno daquele lugar era outra coisa para se ver. Havia uma limusine com a bandeira nacional da França envolta por toda parte. Bem como dezenas de veículos de escolta enchendo todo o estacionamento. Sem mencionar os inúmeros guarda-costas carregando espadas na cintura que guardavam a área. O primeiro-ministro veio pessoalmente ou algo assim? Ele veio. O que? O primeiro-ministro Roland fez o seu caminho aqui pessoalmente. Por isso, a reunião foi um pouco adiada. Para acomodar sua agenda lotada. Mas eu não ouvi falar de uma coisa dessas. Não ouviu? Desculpa. Provavelmente porque o Mr. Saidin tem o hábito de ignorar os telefonemas de outras pessoas. Azeline falou como se não fosse nada demais e entrou no restaurante. Kim Saidin ficou ali atordoado um pouco. Antes de finalmente mover os pés depois que um dos guarda-costas caminhou em sua direção. Ao contrário dos Estados Unidos. A reunião com os representantes da França. Que voaram pessoalmente para a Coreia. Terminou de forma bastante tranquila. Depois de ouvir o primeiro-ministro francês cumprimentá-lo em coreano. Dizendo que era uma honra. Saidin se viu incapaz de falar corretamente. Mas Azeline foi exatamente o oposto. Falando como uma profissional. Tanto que era impossível dizer que essa mulher era a mesma pessoa que gaguejava como se não houvesse amanhã durante o seminário naquela época. Ao final da reunião de 2 horas, foi decidido que o próximo país a receber as exportações da poção seria a França. Saidin rapidamente correu de volta para seu carro e extraiu do porta-malas uma arma que ele fabricou e a deu ao primeiro-ministro como presente de boa vontade. O primeiro-ministro francês regressou com a sua comitiva. Extremamente satisfeito com o presente. Parece que tudo correu bem. Observando a cavalgada distanciada de limusines e veículos de escolta. 2 deles ficaram ali, sorrindo de satisfação. E enquanto se dirigiam para o estacionamento ainda com aquele sorriso, ouviram uma voz chamando-os. Opa! Estava frio.
mas uma voz profundamente familiar. Azeline e Saidin se viraram simultaneamente para olhar. Sai-Yung? Foi Yu Sai-Yung. Como se ela tivesse acabado de sair da Ordem dos Cavaleiros. Ela ainda estava usando o uniforme da Ordem enquanto estava ali, olhando para os dois. Seus olhos enquanto ela alternava o olhar entre eles eram indescritivelmente frios. Vocês dois parecem ter ficado muito amigos ultimamente? Ah. Isso é por causa do trabalho. Eu já sei disso. Afinal, o restaurante é propriedade da minha família. Mas estou perguntando por que vocês dois parecem muito felizes juntos. Só isso. Ela caminhou com passos pesados. Abriu a porta do passageiro e entrou primeiro. Opa! Por que você não está entrando? Ao ouvir sua voz fria, o corpo de Saidin tremeu de medo. Então ele olhou para Azeline. Ela também parecia profundamente perturbada enquanto puxava o capuz sobre a cabeça. Senhorita Azeline. Você gostaria de... Não. Eu vou para casa sozinha e está bem. Tudo bem. Não é tão longe. De qualquer maneira. Não. Espere um segundo. Estou te dizendo. Está tudo bem. Está tudo bem. Então. Por favor. Vá rápido. Sai-Yung. Tome cuidado. Você também. Uni. Tchau. Diante da fervorosa dissuasão de Azeline, Saidin não teve escolha a não ser entrar no carro e ligar a ignição. Através do espelho, ele podia ver suas costas solitárias enquanto ela se afastava.